A paz do Senhor Jesus, um bom dia, um bom domingo e uma excelente semana na presença do nosso bom Deus. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando as lições bíblicas CPAD Adulto, quarto trimestre do ano de 2020. A revista a qual estamos estudando tem o título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O comentarista dessa revista é o pastor José Gonçalves. A nossa igreja é a Assembleia de Deus do Senhor, nossa porção, o pastor presidente, pastor Normandio Umburana, pastora dirigente, pastora Socorro Umburana. Hoje estamos estudando a lição de número 12, cujo tema é Quando Deus se revela ao homem. Nesta lição, Jó se pergunta o quanto Deus é grande, infinito e que não cabe em nossa imaginação. E nós, seres pequenos, tão limitados e injustos, como é possível um ser tão santo, justo e infinito relacionar-se com outros seres tão contrários à sua própria natureza? Na lição de hoje, veremos o quanto esse Deus tão grande se revela e relaciona com seres tão pequenos. Em Cristo Jesus, nós temos o privilégio de adentrarmos confiantemente a presença dele. O caminho do trono divino está aberto a todo crente por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. É um privilégio e um maravilhoso presente desfrutarmos da presença de Deus. Amém? Leitura diária, segunda Jó 38, versos 1. Deus se revela a Jó do meio de um redemoinho. Terça-feira, Jó 38, versos 3 e 4. As inquirições de Deus a Jó. Quarta, Jó 39, 1, 2. Deus pergunta a Jó a respeito da natureza dos animais. Quinta, Jó 46, 7. Deus ordena a Jó que se cinja como um homem. Sexta, Jó 48, 10 a 10. O homem pode se vestir de majestade e glória? Sábado, Jó 41, 1 e 2. Pode alguém discutir como o Todo-Poderoso? Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, nos capítulos 38, 39, 40 e 41. Capítulo 38, versos 1 a 4, que diz: Depois disto o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me responde. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Agora Jó 39, versos de 1 a 6. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou considerastes as dores das servas? Contarás os meses que cumprem ou sabes o tempo de seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo? A qual dei o ermo por casa e a terra salgada por morada? Jó 40, versos 15 a 24 diz: Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come a erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar a vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Jó, capítulo 41, versos de 1 a 3 diz: Poderás pescar com anzol a Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Aleluia. O textuário se encontra em Jó, capítulo 40, verso 6, que diz: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. O textuário nos mostra que o Senhor, ele se revela ao homem por meio de várias situações, e uma delas é a sua natureza, a natureza criada, que no caso aqui, para Jó, ele, em uma teofania, uma aparição do nosso Deus, através de uma tempestade.
A verdade prática, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Aqui na verdade prática é que nós temos que tirar para a nossa vida, que entender que Deus, mesmo ele sendo transcendente, ele foi quem criou tudo. Ele é um Deus grande, é um Deus que tudo pode, mas ao mesmo tempo ele se revela ao homem. Ele é distinto do homem mortal, distinto de tudo que ele criou, porque ele é santo. Mas mesmo ele sendo distinto de sua criação, ele se revela e tem prazer em se revelar com o homem. E na palavra do Senhor nos diz em um salmo que nossa alma anseia pelo Senhor, como a corça anseia pela água. Então, nossa alma tem um desejo de estar em comunhão com o Senhor. E o Senhor tem esse prazer em se revelar com a sua criatura, que no caso, nós, seres humanos. E ele se revela de uma forma geral e específica. E nós vamos aprender agora nesta lição. E o ponto central desta lição é que Deus se revela ao ser humano. Introdução. Estudaremos a revelação de Deus a Jó. Agora, não há mais as falas dos amigos do patriarca. O próprio Deus se revela e ele fala-lhe. Veremos que a resposta de Deus nem sempre é conforme a lógica humana. O ser humano, por natureza, espera algo lógico, objetivo e linear. Nem sempre, porém, Deus se revela dessa forma. Deus é grande e infinito, nós pequenos e finitos. Somos limitados e frágeis. Entretanto, é com tais seres frágeis que Deus quer se dar a conhecer. Então, Deus ele tem prazer em se revelar para a gente, fazer com que a gente conheçamos até aonde Ele quer que nós o conhecemos. Amém? Então vamos lá, dando início à nossa introdução. Deus, ele se revelou e dialogou com Jó. Jó, capítulos 38 ao 41. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os seres humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar a sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Então é dentro desta lição que a gente vai perceber que Jó, ele percebeu que nós seres humanos somos limitados e que Deus de fato ele é grande e age com justiça no mundo. Ele não é injusto. Amém? Agora vamos para o nosso tópico 1. E o primeiro objetivo desse tópico é ensinar que a transcendência divina não impede Deus de revelar-se aos homens. Esse é o objetivo específico desse tópico. E o objetivo geral desta lição é mostrar que, ao longo da história, Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus inescrutáveis propósitos. Então, Deus tem um propósito grande na nossa vida, que muitas vezes a gente não percebe, mas Deus se revela para nós, para mostrar esse inescrutável propósito que Ele tem na nossa vida. Nesse sentido, devemos alcançar esses objetivos, onde o primeiro é esse que foi citado, de ensinar a transcendência divina, que não impede de Deus revelar-se ao homem. E o tópico 1 fala justamente disso, a revelação de um Deus pessoal. Amém? Então vamos lá. Deus estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó. Ele estava em silêncio. Jó estava passando por aquela tribulação, os amigos ali chegaram para se condoer com ele, e aí começaram os diálogos, os discursos de Elifaz, Bildade, Zofar, e Jó sempre argumentando a partir de cada discurso, até que pararam-se o discurso e entrou Eliú, o último amigo, o quarto amigo de Jó, o mais novo, a qual foi mostrando também a grandeza de Deus, do nosso Deus. E aí em seguida, Deus começa a se revelar para Jó. Então, Deus,
ele mostra o tempo todo que mesmo no silêncio ali, ele está presente, até que quebrou o silêncio e depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Jó, capítulo 38, versos 1. Então, o Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher falou e seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período, pois ele estava em silêncio. Mas ele estava presente. Amém? Vamos agora para o subtópico 2 do tópico 1, que fala da poderosa manifestação de Deus. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus. Deus se manifestou através de um redemoinho para Jó. E este falava-lhe por meio de um redemoinho. Deus é um ser que se revela e fala com os homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. A cena, sem dúvida, é impactante, parecida com uma pesca maravilhosa, que se encontra lá no livro de Lucas 5, versos de 1 a 11. Quando Simão Pedro, após seguir as orientações de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes. Ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5, versos 8. A majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente a Jó. Então, Deus ele se revelou para Jó. Imagina essa cena, Jó ali vendo aquele redemoinho, aquela coisa forte e poderosa na frente dele e a voz do Todo-Poderoso, a qual ele sempre estava ali ansiando, questionando, pedindo para que alguém ouvisse o seu lamento, e até que nesse momento ele viu aquele estrondoso redemoinho e aquela voz do nosso Deus. Então, Deus se revelou para Jó nesse momento, através dessa manifestação teofânica. E essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como por exemplo com Moisés, Êxodo 19, 16 e 19. Também Moisés também viu o Senhor na sarça ardente, foi a manifestação de Deus ali para ele. E outras vezes o Senhor também se manifestou a Moisés. Isso mostra que Deus não é impessoal. Deus ele tem sim esse prazer de ter esse contato com o homem, de se manifestar ao homem, de fazer com que o homem venha conhecê-lo. Pelo contrário, ele é um ser que se revela, ele fala com homens, ele não é impessoal. Ele quer ter esse prazer de se mostrar para que o homem venha conhecê-lo. Amém? Então agora nós vamos para o subtópico 3 do tópico 1, que diz que Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Nos capítulos 3 a 37, os capítulos 3 e 37, na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, aparece a referência como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. No entendimento deles, Deus era forte e poderoso, mas distante e indiferente. Então, naquela época, eles não conheciam o Deus que, além de poderoso, também era amoroso e misericordioso. Eles não tinham essa noção. A partir do momento em que Deus se revelou a Jó, aí eles começaram a ter essa visão, que Deus, além de todo-poderoso, o Deus é o Shaddai, Deus forte, poderoso, mas ele nunca ficou distante, ele sempre estava ali, perto, mesmo em silêncio, mas ele estava ali. E às vezes a gente imagina que ele está em silêncio, mas ele está ali, falando conosco através de uma
manifestação sua, através de um momento, uma situação, mas ele não é distante e nem indiferente ao ser humano, à sua criatura. Amém? Na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus, um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Então, nesse período, eles não compreendiam que Deus, além de soberano, ele era misericordioso, amoroso e ele tinha compaixão. Amém? Continuando o subtópico 3. O grande dilema de Jó era pensar que Deus o havia abandonado. O patriarca não sabia dos bastidores celestiais. Ele não sabia do diálogo que houve entre Deus e o diabo em relação à sua integridade. Então, para ele imaginava que Deus estava ali e tinha abandonado a pessoa dele. Jó não sabia a razão do silêncio de Deus, daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Jó 23, versos 3, 8 e 9. Esse é o grande dilema de Jó, encontrar Deus, querer chegar ao seu trono e obter respostas de Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso. Esse era o grande dilema de Jó. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir a sua defesa. Então, ele imaginava que Deus tinha se escondido para não ouvir o que ele tinha para dizer. Mas o propósito de Deus não era esse. O propósito de Deus, grande propósito do livro de Jó, revela que mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Às vezes a gente quer ver algo ali palpável, concreto, mas não precisamos ver com os olhos carnais, mas sim pelos olhos da fé, olhar e com os olhos da fé e ver que Deus está nos respondendo, que a vitória já foi nos entregue. Então, esse é o propósito de Deus, através do livro de Jó, é revelar que Deus, ele quer que nós venhamos olhar e viver pela fé, andar pela fé, porque Ele está próximo de nós, Ele está presente a nós. Ele não nos abandonou e não nos abandona, assim como Ele também não abandonou Jó. Amém? Síntese do tópico 1. Deus se revela ao homem e se mostra presente diante da angústia. Tópico 2. No tópico 2, a gente tem como objetivo pontuar que a criação não deve ser adorada, mas admirada, pois ela revela e expressa a glória de Deus. Então, algumas pessoas algumas religiões, até mesmo em tempos passados, adoravam sol, lua, animais, imagens, e nada pode ser adorado, somente ao Senhor Deus, o nosso Deus. Nós não devemos adorar a criação de Deus, mas podemos admirá-las. Admirar o sol, que é belo, admirar a lua, porque é bela, é perfeito, foi tudo criação do nosso Deus para que tivesse um propósito. O sol para clarear o dia e a lua à noite. Então, tudo que o Senhor fez foi perfeito e belo e com um propósito. Mas não devemos adorá-los, não podemos adorá-los, apenas admirá-los. Porque a adoração, toda a honra e toda a glória, toda a adoração é somente dada a nosso Senhor, ao nosso Deus. Então, esse objetivo deve ser alcançado fazendo e mostrando que há uma distinção entre a criação e o Criador. E isso não significa que o Criador esteja distante, mas que a criação, com a sua mecânica celeste e dinâmica da vida, está em plena harmonia com a sabedoria divina. Então, tudo que Deus criou
está em harmonia com a sabedoria de Deus. Vamos agora para o subtópico 1 do tópico 2, que diz que Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Jó 38. E dentro desse capítulo, o Senhor vai mostrando a beleza da criação do mundo, que o mundo não nasceu a partir de um pã, uma explosão, um Big Bang, não, de um evolucionismo, não. Deus criou tudo em perfeita harmonia e ele revela isso através do livro de Jó. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeita regência. Então, o Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. De fato, o salmista disse que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, versos 1. Continuando na mecânica celeste, no subtópico 1, que vem com os questionamentos de onde vem a origem dos oceanos? Alguém sabe responder? De onde vem a grandeza da luz solar? Então, isso tudo vem de Deus. Vem uma criação do nosso Deus, nosso Pai. Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Então, muitas vezes a gente quer achar que sabemos tudo. A ciência quer mostrar para o homem que está encontrando respostas para tudo, mas Deus só se revela e só deixa ser conhecido o que Ele quer que conheça, porque as coisas todas estão no controle das mãos do Senhor. Por isso, o Criador desafia Jó a contemplar o mar e o sol. Jó capítulo 38, versos de 8 a 15. Pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar e menos ainda das dimensões da criação. Glória a Jesus. Nosso Deus é poderoso, igreja. Agora vamos para o subtópico 2 do tópico 2, que tem como título Na Dinâmica da Vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó 38, versos 39 a 41. Se Jó não sabia como explicar, o que levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Então, nós, seres humanos, não podemos discutir com Deus de igual para igual. Nós somos criatura. Ele é o nosso Criador. Ele é o Todo-Poderoso. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões. Como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões, seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria a seus filhos e protegê-los dos predadores? Jó 39, versos 1 a 4. E sobre o jumento e o boi selvagem, os avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia? Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente, com suas peculiaridades, modo de ser e viver. Então, Deus criou tudo perfeitamente, tudo. E tudo tinha uma providência divina para que todas as coisas fossem preservadas. O alimento, como o próprio Salmo diz que os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como ele, porque Deus cuida, tudo tem a providência de Deus. Imagine nós, seres humanos. O Senhor tem dá providência para tudo, porque existe essa harmonia entre as coisas que Deus criou e Ele. Então, se Jó não sabia explicar o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual, era a hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. E nós também devemos, às vezes que pensamos que sabemos tudo, que estamos certos, devemos reconhecer que nós somos limitados, colocar no nosso lugar, nos humilhar perante o Senhor, perante a majestade divina do Senhor e mostrar que somos pequenos e dependentes do Senhor. Amém?
Agora vamos para o subtópico 3 do tópico 2, que fala na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Então, era preciso que Jó contivesse seu orgulho. Jó agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Então, muitas vezes a gente também de uma forma meio que orgulhosa, se acha que conhecemos tudo e questionamos as coisas de Deus, né? Por que isso? Ou queremos colocar as coisas como se nós fôssemos Deus. E a gente não deve se fazer assim. Nós devemos nos conter e conhecer melhor a Deus, ao invés de querer nos colocar no lugar de Deus. Queremos nos compararmos e questionarmos e de igual a igual com Deus, porque nós não podemos assim. Ele é maior, Ele é soberano. Então, de fato, ele falou muita verdade sobre Deus. Jó falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas faltou humildade. Mas falta de humildade, pois agiu de uma forma presunçosa a questionar a majestade de Deus. E por isso era necessário que ele conhecesse melhor a Deus. E cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo, em nossa vida. Então, a cada detalhe, cada coisinha pequena que a gente não imagina, ali tem a revelação de Deus para nós. O revelar de Deus, o manifestar de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus para nós. E Ele se revelando para que nós possamos o conhecê-lo mais e mais. Amém? Então vamos agora para a síntese do tópico 1. Deus se revela como sábio na mecânica celeste e na mecânica da vida. Agora vamos para o tópico, dá início ao tópico 3, que tem como objetivo acentuar que por mais honrados e honestos que sejamos, nossa justiça jamais se sobreporá à divina. Então, a gente pode até achar que somos honestos ou sermos mesmo honestos, honrados, mas a nossa justiça jamais deve sobrepor sobre o nosso Deus. Ele sim é um justo, Ele sim é poderoso, Ele sim é o juiz imparcial. Ele julga com justiça e não faz acepção de pessoa e nem tem preferência por pessoas. Não, Ele é um juiz justo e poderoso. Então, agora no tópico 3, iremos estudar a revelação de um Deus poderoso e justo. O tópico 3 ele acentua por meio de Behemoth e do Leviatã, que Deus domina com justiça e poder. É o que a gente vai ver aqui, falando sobre esses dois animais que verdadeiramente existiu, esses dois animais chamados de Behemoth e Leviatã. E Deus compara esses dois animais com o poder e questiona Jó em relação a eles, se ele consegue dominar esses dois animais. Então, quem mais no mundo humano pode dominar esses dois terríveis animais marinhos? Com essa pergunta, Jó constatou que não há nada que possa acontecer no mundo ou na vida individual que esteja fora da soberania de Deus. Entretanto, essa soberania leva em conta a justiça, o amor e a misericórdia divina. É o que nós vamos ver dentro desse tópico 3. Amém? Vamos lá. Subtópico 1 do tópico 3, o Behemoth e o Leviatã, que são os dois animais que o Senhor usa para que Jó venha a entender a soberania do poder de Deus e que ele tem o controle e o domínio de tudo. Então, Deus chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses dois animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Está lá em Jó, capítulo 40 e 41. Behemoth e Leviatã. O que eram esses monstros? Então, esses monstros a gente
Na Bíblia, quando o Senhor fala, ele não está falando de algo que é mitológico. Ele criou verdadeiramente esses dois animais. Alguns estudiosos dizem que comparam eles com o hipopótamo e o crocodilo. Então aqui a gente vai ver um pouquinho sobre esses dois animais. Deus faz referência às duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses dois animais, a fim de ilustrar o seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Enquanto Behemoth representava a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías 27. Assim, o Behemoth e o Leviatã representam o ápice da força tanto natural como a sobrenatural, assim como é inexplicável e maravilhoso o mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, Behemoth e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Então, não há nada que foi criado por Deus que não esteja debaixo das mãos de Deus. Tudo ele tem o controle, tanto do natural como do sobrenatural. Está tudo sobre o controle das mãos divinas de Deus. Amém? Agora vamos para o subtópico 2 do tópico 3. Fala da justiça e graça. Se não podia domar as duas criaturas de Deus, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador. Então, Deus ele é justo e também derramou a sua graça sobre as nossas vidas. E aí Jó veio entender isso. Então, a partir desse sofrimento de Jó, a partir dessa prova que Jó estava passando, o Senhor mostrou para o povo daquela época que não tinha Bíblia Sagrada como nós temos hoje as Escrituras. Através do que Jó passou, o Senhor mostrou a sua justiça, a sua glória, o seu poder e a sua graça. Mostrou que ele é transcendente, mas ele também é pessoal. Ele se revela ao homem e se faz conhecer, mas ele também só deixa com que a gente conheça até aonde ele quer. Muitos homens, a ciência, quer mostrar que sabem até mais do que Deus, mas nós sabemos que o único soberano é o nosso Deus. Então aqui, voltando para a lição, se Jó não é capaz de lidar nem com Behemoth, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer ao Criador, ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Está lá no livro de Jó, capítulo 6, versos 29, capítulo 27, versos de 1 a 6, capítulo 21, versos 29 a 31, capítulo 24, versos de 1 a 7. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como indiretamente a entender nas suas argumentações? Não, ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus, logo jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador. Nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Efésios capítulo 2, versos 8. Então, nós somos justificados pela graça divina, pelo nosso Senhor, e não pelas nossas ações, porque nós não temos condições nem de domar nada que tem nesse mundo. O controle está na mão do Senhor. Se Ele quiser fazer algo e a gente quiser fazer outro algo, vai ser o poder nas mãos do Senhor. Tudo está nas mãos do Senhor e a justiça é dada pelo Senhor. Ele é justo e além da justiça dele, que ele nos justifica através da sua graça. O tópico 3 diz que a síntese do tópico 3 diz que o Behemoth e o Leviatã revelam um Deus poderoso e justo. Deus controla esses dois animais que são poderosos. Aliás, que o mais poderoso é o nosso Deus, que são indomáveis. E o nosso Deus, ele controla, por ele ser poderoso, e ele também é justo. Conclusão.
Então, dentro da conclusão, a gente vai ver que Deus se revelou a Jó, não para recriminá-lo, não. O Senhor sabia que Jó era justo e sincero, como ele falou no início. Mas Deus, ele se revelou a Jó para revelar-lhe o quão imperfeito ele era, quão imperfeito nós seres humanos somos e o quanto conhecíamos pouco, o quanto Jó conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar do seu silêncio, ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos. Então, apesar da gente imaginar que o Senhor está calado, não fala com a gente, está acontecendo as coisas querendo resposta, mas Deus tem controle de tudo em nossas vidas. Nós estamos passando por situações difíceis e a gente não vê nada acontecendo, mas Deus está no controle. E ali Ele está nos ensinando, Ele está nos revelando algo e se revelando a nós através dessa situação. Cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Então, nós devemos louvar ao Senhor e agradecer a Ele por todos os momentos que Ele tem nos proporcionado. Momentos bons, momentos ruins, porque tudo está no controle da mão do Senhor. E a aplicação desta lição de hoje é que o ponto fundamental é que devemos concluir que é Deus que se revela ao homem e se mostra presente diante da angústia. Foi assim que Ele fez com Jó e é assim que Ele faz hoje também. Deus fala e se relaciona com o homem por meio de seu Filho e na força do Espírito Santo. E cada um de nós vivamos essa verdade para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Agora vamos para refletir os questionamentos da lição de hoje. Primeira questão: como que o Altíssimo se revelou pessoalmente a Jó? Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus, e este falando-lhe do meio de um redemoinho. 2. Qual propósito o livro de Jó revela? O grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está sempre próximo e presente. 3. Qual o convite que Deus faz a Jó? Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. 4. Deus censurou Jó com a revelação da mecânica celeste da vida? A revelação de Deus sobre a mecânica celeste da vida não foi uma censura à integridade e à sinceridade do patriarca. O que Deus deseja mostrar a Jó? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele nem com o ímpio. Aqui a fonte e os créditos. A fonte foi tirada da revista Lições Bíblicas Adultas CPAD, quarto trimestre de 2020, e os créditos são dados desse slide que foi desenvolvido por EBD Panorama, que está no site www.ebdpanorama.com. E aqui eu agradeço, em primeiro lugar, a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, que Ele ainda tem para fazer nas nossas vidas. Agradecer aos meus pastores, pastor Normandi e pastora Socorro Umburana, ao qual confiaram o ministério em minhas mãos, que Deus venha abençoar grandemente a vida deles. E agradeço a cada um que tiraram um pouco do seu tempo para estarem assistindo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical comigo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês.